Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. Hoje vamos responder as perguntas da semana. Sessão de número 203, das 5 perguntas sobre cultivo de plantas em vaso, encaminhado por vocês, tá certo? A gente responde aqui respostas curtas, né? Mas de forma bem simples para que todo mundo compreenda. Fica até o final do vídeo, tá? Esse vídeo tá bem interessante, ok? Bom, a primeira pergunta é encaminhada pela Karina, tá? Ela é da Bahia. Ela me pergunta se existe mesmo o pimentão doce. Karina, existe sim. Por incrível que pareça, eu já experimentei algumas variedades de pimentão que parece fruta. Na verdade, botanicamente é fruta, né? Mas ela é extremamente doce, não tem ardume nenhum, tá? É muito interessante, ok? Existem, acho que de 5 a 10 variedades, né? Não é muito cultivado, né, pelos produtores, mas existem essa variedade sim, tá certo? Eu tenho participado todos os anos, né, de feiras, né, e uma é a Hortitec, que a gente sempre comenta, e a gente acaba conhecendo essas novidades, digamos assim, tá? É bem interessante nesse mundo, né, da agricultura, né, da horticultura, tá certo? Obrigado pela pergunta, viu? A segunda pergunta é encaminhada pela Benedita, ela é do interior aqui de ela é do interior de São Paulo, né? Ela me pergunta se a folha de cenoura pode ser consumida, tá? Pode sim, Benedita, tá? Eu consumo muito, né? Quando encontramos a folha, né? Porque normalmente a cenoura ela já vem só, né? A cenoura em si, né? Mas quando vem a folha, você pode consumir a folha sem problema nenhum. A pergunta é uma dica como que pode ser consumido. Olha, eu já vi o pessoal colocando, por exemplo, picadinha em sopa, tá? Mas a minha preferência da folha de cenoura é como tempurá, tá certo? Tempurá é aquela forma que você faz empanado, tá certo? E fica uma delícia, ok? Experimente a folha de cenoura em tempurá que você vai gostar, tá certo? Obrigado pela pergunta. Terceira pergunta encaminhada pelo Pedro, tá? Ele é de Goiás, né? Ele pergunta se o sabugo de milho pode ser utilizado como substrato. Olha, Pedro, eu tenho um vídeo que eu falo sobre o sabugo de milho, tá? Eu vou tentar deixar aqui no izinho, ou aqui no descritivo você vai encontrar o vídeo, tá certo? O grande problema do sabugo de milho é porque ela é um material que se desintegra muito rapidamente, tá? Então, dependendo do que você vai cultivar, né? Ela começa com volume e no final, né, do cultivo ela não vai existir mais, tá? Então ela é degradada muito rapidamente, né? É por isso que a gente acaba nem comentando muito sobre o sabugo. Agora, se você for utilizar esse material somente para germinação de alguma cultura rápida, eu acredito até que vai dar certo, tá certo? Mas não é muito utilizado justamente pelo que eu falei, tá certo? Assista os vídeos, né, que eu tenho postado aqui. É, um, é uma pergunta que eu respondi nesse livrinho aqui também, né? Se você puder adquirir e ler, ajuda bastante a gente aqui também, tá? Obrigado pela pergunta. Demorou, mas conseguimos finalizar o livro Entenda e Cultive as Suas Orquídeas Phalaenopsis. Esse livro tá muito bacana, tem mais de 300 fotos, 11 capítulos e escrito de uma forma muito simples. Você pode cultivar ela em tronco de árvores. A gente aqui deixa todas as dicas bem bacanas, tá? Sobre o cultivo da adquira, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso trabalho. A quarta pergunta é encaminhada pela Flávia, ela é de Rio Grande do Sul. Ela pergunta se o adubo foliar, né, é errado aplicar adubo foliar à noite, tá? Olha, eu não posso dizer que seja errado, tá? Mas o efeito melhor do adubo foliar é quando você faz a aplicação nas primeiras horas do dia, tá? Muita gente me pergunta sobre isso, né? Em vez de fazer a aplicação à noite, vocês puderem acordar um pouquinho mais cedo e fazer a aplicação nas primeiras horas do dia. Seria o mais adequado, tá certo? A grande maioria dos produtores fazem isso, tá certo? Obrigado pela pergunta. A quinta pergunta, encaminhada pela Marina, né? Ela me pergunta se feijão de corda, né? Ela pode ser consumida vagem. Olha, eu não vejo problema nenhum, tá certo? Como o próprio feijão, você pode comer a vagem sem problema nenhum, tá certo?
A única coisa é o seguinte, você precisa colher a vagem num ponto, tá, em que ela ainda esteja tenra e não esteja muito dura, ok? Mas eu até já vi feijão de corda em vagem, tá certo? Sendo vendido aqui em Fortaleza, tá certo? Então eu não vejo problema nenhum, acho que você pode consumir sem problema nenhum, tá certo? Bom, vocês viram 5 perguntas encaminhadas por vocês, tá? Algumas perguntas técnicas que a gente tenta responder de uma forma mais simples, né? Para que todo mundo compreenda, ok? Vocês que estão entrando no canal, gostaram do vídeo, clique no joinha, compartilhe para ajudar esse canal, né? Para que o YouTube entenda, né, que esse canal a gente está passando informações relevantes, né, interessantes e importantes em muitos casos, né? Ok? Conto com vocês, muito obrigado. Como eu sempre faço, eu dedico um espaço, tá, para as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. O Lar Torres de Melo já é bem conhecido aqui no Nordeste, tá certo? Aqui no estado do Ceará. Ela acolhe, tá certo? Pessoas adultas, tá, sem condições nenhuma de sobrevivência, tá? E nesse lar eles dão tudo o que eles necessitam, alimentação, a estada, tá? Roupas. Ajude você com o que você puder. E peço também a sua ajuda para o nosso canal, tá? Clique no joinha, clique também no inscrever, se puder compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá certo? Eu te aguardo no próximo vídeo, muito obrigado.